Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Como iniciamos a semana? Tudo tranquilo? Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bom e vocês? Graças a Deus. Que bom. Deixa eu já iniciar a projeção. E os demais que já vão entrando, já vão acompanhando as nossas ações de hoje. Nós temos o em ação já na prática, lá no nosso portfólio hoje. Nosso portfólio tem que parar que se costuma chamar de portfólio. Nós vamos ter nosso em ação lá no nosso relato de implementação, que são as ações que nós já levantamos nas 2 últimas reuniões, tá bom? Que vai ajudar vocês a subsidiar, então, a construção para o relato de implementação. Boa tarde, Eliane, Cristina, Grazi, Regina, Maria e Fernanda, né, quem tá aí? Tânia tá chegando. Então hoje já é a nossa reunião 4, passa tão rápido, né? Parece que nós começamos há poucos dias e nós já estamos encaminhando para a nossa 4ª reunião. Então hoje nós vamos ter um momento de acolhimento, a acolhida de hoje é um pouquinho diferente, tem um vídeo para trazer um pouquinho da reflexão do que nós estamos vivenciando. A nossa experiência hoje, ela vai trazer uma vivência daquilo que nós já realizamos, uma reflexão da nossa realidade escolar. E então, nós vamos ter também uma fala sobre os mitos na educação. Para o início de conversa, a gente vai falar tanto da avaliação interna quanto a externa. No Fundamentando a Prática, nós vamos falar dos níveis de aprendizagem, básico, abaixo do básico, adequado, avançado. Nós também vamos falar hoje sobre a taxonomia de Bloom e essa correlação que ela tem com as nossas ações práticas de aprendizagem. E no nosso em ação, que vai durar aí 30 minutos, a gente vai ter então a nossa prática realizada já no nosso relato de implementação, tá bom? Para já dar um gás aí para o nosso direcionamento em relação ao Se Liga, que já está aí, né? Data prevista, dia 18 de novembro, né? As nossas organizações então já começam e vão combinar aí certinho com o nosso período de implementação, tá bom? Então, hoje, só para lembrá-los a importância da instrução normativa de nós comunicarmos que esse 1h40 de formadores são ações do grupo de estudo que nós precisamos estar aqui concentrados, organizados em um local específico, que dê condições para vocês participarem com qualidade dos encontros, sempre deixar visível na sala dos professores, né, para evitar as interrupções, tá bom? Lembrá-los também da importância, então, da câmera aberta, tá? Porque a partir do momento que vocês acessam, não sei se vocês já perceberam, a Meet, ela grava o momento que a pessoa está falando, e o BI, ele criou, então, um recurso para que quando vocês acessem e ativem a câmera, esse momento fica gravado. Então isso também é um recurso nosso, enquanto formadores, de avaliarmos a presença de vocês. E a frequência, então, ela é validada por esse momento. Então é muito importante que a câmera esteja aberta, para que sejam reuniões de cunho participativo, que vocês possam compartilhar suas ideias e opiniões, tá bom? Lembrando que está previsto, então, nas premissas dos cursistas. Eu não sei quantos de vocês já conhecem esse vídeo, mas esse vídeo é muito bonito, vem falando sobre seja perseverante, tá bom? Eu já vou projetá-lo aqui, para a gente iniciar então o nosso acolhimento de hoje.
Conforme aquilo que observarem, podem expressar tanto comentários no chat, quanto também as emoções aqui, tá bom? Podem colocar aí durante o processo do vídeo, é um vídeo bem importante. Um vídeo simples, mas essencial. E você, Regina, observou durante o vídeo que você pode correlacionar com a sua prática escolar, com as suas ações pedagógicas e aquilo que você vivencia com seus professores. Consegui agora. Na verdade, o que a gente percebe, né? Tem de tudo, né? Tem caráter punitivo, tem caráter mais de poder, né? Sou eu que mando, sou eu que dou as cartas aqui. Como também temos aqueles que para de aprendizado mesmo, uma avaliação está sempre a serviço do aprendizado do aluno. Então, sempre tem um pouco de tudo, né? Mas eu acho que ainda a gente acredita que os alunos levem o aprendizado, a avaliação, como uma questão realmente de aprendizado.
Obrigada, Regina. Como está consolidada essa concepção de avaliação em nossa escola? Nós já falamos sobre o SAEB, também falamos sobre a Prova Paraná, e como nós podemos perceber a maneira da avaliação que é trazida no vídeo. Nós temos ainda esse caráter punitivo, enquanto equipe, enquanto escola, enquanto professores, mas ele não merece essa nota, porque eu que dei, porque ele vai ficar com 55, porque ela não merece isso. E muitas vezes ainda nós temos essa visão de caráter punitivo com os nossos estudantes. E muitas vezes a gente nem busca entender o contexto, né? Nós simplesmente punimos pelas ações ou o reflexo daquele aluno, que é um reflexo da sociedade, dentro da nossa sala de aula. E a nossa experiência, então, os nossos mitos na educação. Maria, pode ler para nós? Sim, professora. Mitos na educação. A repetência sempre melhora o desempenho. Cristina, lê para nós o porquê é um mito. Porque é um mito. Quanto mais o estudante repete, maiores as possibilidades de que ele seja reprovado novamente ou abandone a escola. E por que nós devemos desconstruí-lo? Porque reprovar, por não ter atingido os objetivos propostos e submeter os estudantes às aulas e conteúdos, inclusive aos que ele já domina, dificilmente vai contribuir para que ele aprenda mais. Nós não estamos aqui trazendo para vocês que não se pode ter reprova nunca mais na escola. Nós temos que ter a consciência que o aluno que vai ser reprovado, retido naquela série, é um aluno que nós esgotamos as possibilidades de avaliação, de recuperação, de ações pedagógicas com atendimento do professor. Já fiz atividade domiciliar enquanto ele estava de atestado, atendi a família, já tive reunião com. Então, eu eliminei todas as possibilidades, não tinha como recuperar esse estudante. E ele não teve nem habilidades e nem competências que foram desenvolvidas durante esse ano letivo, ou pelas faltas, ou pela falta de compromisso em sala, estava na sala e não realizava. Mas eu tenho que apresentar todas essas evidências, tá bom? Do meu trabalho enquanto equipe pedagógica, mas também enquanto professores. Josi, você consegue ler para nós? Oi, sim. Sem a possibilidade da reprovação, os alunos perdem o respeito pelo professor. Regina, pode ler para nós porque é um mito? A autoridade do professor é garantida quando ele trata os estudantes com respeito, domina os conteúdos e apresenta propostas desafiadoras. Então, nós temos que pensar que se essa possibilidade de reprovação, o aluno vai perder o respeito pelo professor, o professor ele tem que ter a tua autoridade enquanto profissional. E a avaliação ela deve ser uma forma de verificar o quanto esse aluno avançou. Por isso que nós devemos desconstruir. Por isso que é tão importante, nós trabalhamos no slide do SAEB na aula anterior, na reunião anterior, falando e reforçando a importância de nós sabermos os níveis de aprendizagem que a nossa escola se encontra. Porque quando eu observo os níveis de aprendizagem dentro do SAEB da minha escola, eu não estou identificando, e muitos alunos perguntaram assim, cursistas, mas por que a gente está estudando SAEB, sendo que a nota do ano passado, esse terceiro ano já foi embora? Mas as competências e habilidades que são adquiridas ao longo do processo avaliativo, do sexto ao nono, porque eles observam a construção dentro daquele período, e do primeiro ao terceiro ano, então, significa que os alunos do segundo também têm a mesma aprendizagem desses do terceiro que saíram.
Porque os professores são os mesmos? Mudou-se alguma estrutura dentro da casa, de estrutura avaliativa dentro da minha escola? Então, eu tenho que passar a analisar todos esses conceitos no momento de trabalhar. Descritores de menor acerto, qual é a meta do nível de aprendizagem que eu vou querer desenvolver com os meus nonos e terceiros para o próximo ano? Quem são os meus alunos de oitavos e segundos? Estão realizando o Super Desafio Paraná? Quando a gente traz todas aquelas ações dentro do Desafio Paraná, dentro dos quizzes, e o principal, como que vai ser a aplicação do meu Se Liga? O que eu estou exercendo enquanto prática pedagógica para que o Se Liga deste ano seja diferente do ano anterior? Que o foco, que mesmo que não tenha acontecido, e a gente sabe que isso é cultural, que veio da pandemia, essa decadência, esse desdenho pelo estudo, esse desdenho pela presença, a gente vê o maior número de evasão, de abandonos das famílias, a falta de interesse dos estudantes, a falta de compromisso dos pais, a gente agenda e tem que reagendar 2, 3 vezes para conseguir que o pai esteja presente, entrega de boletim, é só isso que acontece só na minha escola, né? Entrega de boletim, a gente tem um número irrisório de presença de pais. Então, assim, acontece hoje a nossa realidade escolar. Mas como reverter toda essa situação? Não vai ser de um dia para o outro. Nós vamos ter que criar uma cultura nova, onde a aprendizagem é essencial e vai depender de nós enquanto educadores. Se a gente na roda de conversa com os professores, nós da equipe, nós direção, nós professores, né, porque aqui nós temos professores também, desdenharmos desse processo, infelizmente a gente não vai ter mudanças. Então nós precisamos criar, né, uma nova cultura de prática pedagógica, onde esses mitos da educação possam ser deixados de lado. Pedagogo. Esses mitos são parte das discussões entre a sua escola, no caso, entre você e seus professores que você acompanha? Como você tem debatido esses mitos com a sua equipe? Ah, esse aluno tem que reprovar mesmo. Ah, a mãe, você vê que não vem aqui? Não é por isso que ele vai ter que ser reprovado. Ele vai ter que ser reprovado caso ele não tenha a habilidade e a competência para avançar para a próxima série. Mas se é um aluno que mesmo com indisciplina, tem presença, realiza as atividades, mas eu estou com um caráter punitivo, eu tenho que repensar as minhas ações. E nós, enquanto equipe, vamos ter que criar esses momentos de discussões, de reflexão, junto aos nossos professores. Então, para início de conversa, Antônio, você consegue ler para nós? Olá, boa tarde. Boa tarde. Pronto, está ouvindo bem agora? Sim, está bem claro, tranquilo. Tá. Para início de conversa, qual a sua concepção de erro no contexto de ensino e aprendizagem? Como que nós podemos contextualizar um questionamento desse para o nosso professor? O aluno, ele está errado. O aluno, ele não faz nada. As médias dele estão abaixo. Qual é essa discussão que eu vou trazer para o meu professor para correlacionar com o processo de ensino-aprendizagem? O que é o erro? O professor estabelece para o aluno e apresenta ali o descritor e o detrator, ele vai apresentar nas questões onde o aluno erra, e tem muitos professores que trabalham dessa maneira, de trazer a avaliação para eles refazerem no caderno, analisarem quais são as questões que eles erraram e refazerem esse contexto. Então eu tenho nessa concepção de prática pedagógica junto ao meu professor, essa constância na educação, ele tem realmente realizado esse processo junto aos meus estudantes? Para ele falar: "Não, esse aluno ele erra tudo, ele não consegue tirar nota, ele não avança, ele não registra no caderno, não tem nada naquele caderno". Você não está entendendo, pedagoga? Ele não tem um registro. Mas os nossos alunos, eles são medidos pelo registro, apenas o registro no caderno? Os meus alunos, eles são avaliados de quais maneiras? Nós temos que trazer para o nosso professor que a nota é uma consequência da aprendizagem.
que nós ainda estamos caminhando, e quando a gente fala o erro dentro do processo, consequentemente, é essa aprendizagem. Porque, ao invés da gente sentenciar que o aluno não aprendeu, que aprendeu, deixou de aprender, nós compreendemos que o estágio que ele estava no início do processo, ele avançou. E assim a nossa concepção de reprovação vai mudar. Nós vamos desmistificar que essa ameaça da reprovação motive o aluno. Você está quase reprovado, hein? Você fica aí, ó, fazendo brincadeira, você vai ver se eu não te reprovo. Isso não é reconhecer o aluno. Nós temos que trazer méritos para os seus esforços, né? Para tudo que eles realizam. Todas essas práticas de disciplina, nós temos como correlacionar as ações dos estudantes com outras práticas pedagógicas. Por exemplo, eu não trabalhei leitura e interpretação afinco com os meus estudantes, mas lá em história, professora ó, leva livro de história toda semana para os alunos copiarem e fazer leitura e interpretação. Então, eu tenho como trazer a interdisciplinariedade para a minha sala de aula. E para nós, o que nós realizamos de avaliação escolar interna? A gente comentou na reunião passada que nós tínhamos, como uma das organizações pedagógicas, né, quando era, acho que, supervisão e orientação, o pedagogo tinha essa função de também corrigir a avaliação que o professor trabalhava em sala. Hoje em dia, a gente tem conseguido, pelo menos, acompanhar como é esse processo avaliativo? Todos nós, professores, trabalham só com papel? Nós temos hoje quizzes, Redação Paraná, Leia Paraná, Khan Academy, nós temos Matific, nós temos diversas ferramentas educacionais de recursos e de cunhos pedagógicos que podem contribuir para esse processo de avaliação. Será que só o registro é válido? Será que se eu fizer um trabalho na oralidade, se eu apresentar um seminário, se eu trabalhar com os meus estudantes de uma outra maneira que não seja o caderno, o papel e o registro, também não dá certo? O que você entende por aprender a aprendizagem? O que é aprender? O que é aprendizagem? Maria, você poderia nos falar o que para você, na sua concepção, é aprendizagem? Sim, professora. É até interessante, né, essa pergunta, né? O que você entende por aprender ou aprendizagem? O que é você aprender? Todos nós, inclusive nós professores, nós, enquanto alunos, nós, nesse momento que nós estamos aqui agora em formação, nós estamos buscando aprender. A aprendizagem é ação, se ela aconteceu ou não, né? E para que a aprendizagem ela aconteça, tem todo um caminho para se chegar lá. E cada um aprende de um jeito. Então, assim, como são várias entradas de aprendizagem, cada um aprende do seu jeito. Nós, formadores, né, nós professores, nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós temos lá em nossa sala um aluno que ele é ouvinte, então ele aprende, ele às vezes não precisa nem ter registros. Às vezes você até se pega com essa situação, mas você comprova com alguns questionamentos e até mesmo na participação dele na oralidade que ele aprendeu. Então, a aprendizagem se consolidou. Mas alguns, se o professor ficar mais ali na explicação, na explanação, e não tiver, por exemplo, uma mão na massa, que é o fazer, porque alguns alunos aprendem fazendo, pode ser que esse aluno ele não vai ter uma aprendizagem 100%. Ele vai assimilar uma parte, talvez, do conteúdo, mas não consiga assimilar todo o conteúdo que o professor explicou. Então, é dessa forma que eu compreendo a aprendizagem. Obrigada, Maria. E como é bacana, né, a gente entender um pouquinho daquela vivência que o professor tem em sala, da gente tentar entrar naquele universo onde ele está vivendo, porque a gente sabe que os desafios são enormes. São 30, 35, 40 alunos que aprendem de formas diferentes. Como fazer uma tratativa diferente, como trazer essa realidade escolar, que é um conceito, para dentro da minha sala de aula. Então, são reflexões essenciais que nós temos que trazer para os nossos professores. E qual que é o objetivo da reprovação escolar? Eliane, você consegue abrir o microfone e falar para nós?
quais são os objetivos da reprovação? Por que que hoje nós temos a reprovação escolar? Sim, prof. No meu entender, hoje nós temos a reprovação escolar em casos muito graves de faltas excessivas e que não foi solucionada através de todos os meios dos quais a gente tem acesso, e pela realmente não acompanhamento, sendo nota 0,0 do aluno o ano todo. É um desses motivos, quer dizer, é o objetivo, porque não vai adiantar a gente, não tem nem como a gente aprovar um aluno que não teve frequência nem de 50% na escola e muito menos de nota. Não sei se é isso que... É isso mesmo, Viviane, isso mesmo. Então, quando nós temos essa visão, nós conseguimos também delinear quais são esses meus estudantes. E como é importante, quando a gente falava de clima escolar, sobre essa prática do acompanhamento. Então, eu zerei as minhas possibilidades, eu atendi essa mãe, eu encaminhei para o posto de saúde, porque o problema não era só do estudante, era da família. Eu, junto com a reunião da rede, fez uma estratificação, já está encaminhado, só que ainda assim, esse aluno, ele não retornou. E realmente, nós eximimos todas as nossas ações enquanto equipe. Mas enquanto ainda há uma esperança, a gente não pode chegar no aluno e falar, você está reprovado. Não adianta mais você vir. E nós temos muito disso ainda enquanto professores. Nós fazemos a busca ativa enquanto equipe pedagógica, a direção vai na casa, faz todo aquele amparato, chega na sala, o professor fala, mas por que você veio hoje? Mas você já está reprovado na minha matéria, você não precisa mais estar aqui. E esse cuidado de todos os pares da escola falarem a mesma língua, de nós termos esse olhar de acolhimento para todo e qualquer estudante. Tem alunos nossos, hoje na minha escola, que estão frequentando e que já estão reprovados. Mas o que nós falamos? Até 13 de dezembro você tem a oportunidade de se recuperar. Vamos tentar, você tem que vir. Ele vai continuar no pula-pula, mas ele está presente na escola. Ele cria o vínculo, ele vai entender que ele não tem a competência e habilidade para avançar naquela série. Então, o maior objetivo do nosso encontro hoje é como compreender e identificar as necessidades da recomposição de aprendizagem em nossa sala de aula. A recomposição, então, de aprendizagem, ela vai entrar na concepção do erro. No processo de ensino e aprendizagem, numa perspectiva formativa, o erro é pensado como parte de um processo e indicador para as mediações enquanto escola. Então, nós podemos identificar os erros, e nós vamos observar isso nos próximos slides, que nós vamos falar quem está abaixo do básico, quem está no básico, quem está no adequado. Por que eu tenho um número expressivo na minha turma, em componentes curriculares específicos, biologia, física e química, por exemplo, que eles não desenvolvem, e eles estão todos abaixo do básico nesses componentes. Mas não são esses componentes apenas com os 3 alunos, são esses componentes com toda a turma. Então, onde está o erro? Está na aprendizagem, está na maneira que essa metodologia é trabalhada em sala, ou está realmente nos 3 alunos que não alcançam média em todos os componentes? Lembrando que nessas outras disciplinas, esses outros componentes curriculares, tem outros alunos da turma que também não alcançaram as habilidades distintas, para aquele processo de aprendizagem. Então, a concepção de avaliação, ela tem que ter um olhar de comprometimento da formação integral do estudante, evidenciando que ele já sabe o quanto ele avançou no processo e o que ainda falta para ele alcançar no próximo ano. Por isso que o trabalho com descritores, com as ações, dos níveis de aprendizagem, nos trazem um norte para esse processo. Então, quando eu vou lá no meu boletim do SAEB, junto à minha equipe pedagógica, eu vou compreender qual que é o nível de aprendizagem que a minha escola se encontra, e a partir disso eu vou delimitar novas ações para que a aprendizagem efetiva aconteça. Então, é dessa maneira que eu vou poder construir com o meu professor durante a hora de atividade, que não vai ser só um momento de conversa ali com o meu professor. Eu posso construir com ele, lembrando que a hora de atividade é formação continuada em serviço. Então, nós temos que ter esses momentos de qualidade. Não só identificar quem está fazendo bagunça, quem é disciplinado, porque isso cotidiano já é nos passado. O aluno que é ponto de atenção, a família que não vem, nós temos que trabalhar agora com o processo de aprendizagem. O que nós estamos trazendo de novo para o meu estudante? Quais as concepções novas que eles estão se apropriando? Então, a aprendizagem é uma mudança do que você sabe, que é o conhecimento,
ou faz, que é habilidade e atitude, e vai envolver, então, os fatores tanto internos quanto externos. E nós já falávamos disso anteriormente. Se no clima escolar nós temos situações e fatores que empurram esses alunos da escola, que nós temos o bullying dentro da escola, nós temos as situações de embate com alguns professores, nós temos a aula que não é tanto atrativa, nós temos a merenda que pode não ser o preferido da nossa escola. Então, nós temos algumas ações que dependem da escola para que esse aluno tenha interesse de estar aqui dentro. E os externos, que são as famílias que estão desestruturadas, que são as doenças, tanto, né, doenças num geral, mas principalmente agora da saúde mental, que nós vemos claramente, né, essa defasagem da questão da ansiedade, do tratamento com medicações, que os nossos alunos hoje estão no nível maior, né, dessas práticas, que as famílias, tem famílias que vão, que acompanham, mas tem famílias que não ligam, tem os alunos que estão em estado de vulnerabilidade, que são fatores externos, que as famílias lá fora não conseguem alcançar essa promoção da aprendizagem. Daí essa negligência familiar, isso são outras práticas onde a gente já tem os encaminhamentos necessários, mas isso tudo atrapalha a aprendizagem do meu estudante. Então eu tenho que pensar no meu estudante como um todo nessa formação integral. E essa concepção de reprovação, que é uma concepção voltada para a escola atual, que acredita-se que fazer o aluno repetir um ano pode contribuir com o aprendizado, já que ele irá rever todos esses conteúdos. E daí vem a pergunta: para que serve retomada de conteúdos, revisão e recomposição de aprendizagem? Eu preciso reprovar esse aluno para ele ver novamente todos os conteúdos? Ele não pode, durante o trimestre, ter a recuperação, aprimorar seus conhecimentos, não entendeu, eu faço uma retomada de conteúdos, e daí ele não consegue compreender aquele processo, porque ele não teve o processo de aprendizagem adequado. E daí eu vou para a recomposição, porque ele se perdeu pelo caminho, teve algo que não foi recomposto para ele. E eu preciso retomar cada um na sua competência, na sua atividade, na sua disciplina, no seu componente curricular. Fundamentando, então, nossa prática, não existe a receita infalível para que isso aconteça. Então, quando nós falamos do saber escolar, é certo que mesmo em todas as estratégias desenvolvidas ao longo deste ano letivo, e vamos fazer aí uma reflexão, uma parada de tudo aquilo que nós já construímos, alunos que a gente já conseguiu retomar, alunos que desenvolveram a aprendizagem, professores que desenvolveram muito depois de uma hora-atividade e um feedback com observação de sala de aula bem coeso, que são professores que mudaram a sua rotina de trabalho, que foram ações positivas que aconteceram na minha escola e que deram certo. E é isso, nós estamos num processo de construção, que mesmo que todas as estratégias desenvolvidas por cada docente, nós teremos estudantes em diferentes níveis de aprendizagem. Nós ainda vamos evidenciar que nós temos alunos que não, eu falo assim que tem aluno que o máximo dele é 60, que o 100 dele é 6, porque é tudo aquilo que ele já deu, que ele já conseguiu, que ele já da compreensão, da história de vida, de quem é aquele estudante dentro daquele ambiente escolar, é o máximo dele tirar 6. E tá ótimo, ele precisa da média para aprovação, tá bom? Mas nós temos que compreender quem são esses estudantes, identificá-los dentro das minhas séries. E daí eu trago quem é esse aluno lá na minha sala de ponto de atenção, que as minhas turmas de ponto de atenção são todas primeiros anos, uma da manhã e uma da noite, um é primeiro A e o outro é o primeiro F, aonde eu tenho alunos que estão abaixo do básico. E esses dias eu levei para eles, e foi tão bacana, levei para eles o BI na sala, abri para eles lá no Educatron e apresentei para eles. Eu falei: olha como que funciona, olha como o governo do estado está nos olhando, olha como vocês são avaliados. Então, todo o processo avaliativo está registrado aqui. Ah, por isso que a gente consegue ver lá dentro do Paraná a escola. Eu falei: é isso mesmo, por isso que a nota cai lá para vocês no aplicativo da família. Então, quando nós temos essa noção de delimitar a quantidade de médias abaixo, e daí começa: caraca, mas eu tô com 8 notas vermelhas, por quê, né, prof? Então, durante o processo, o que você fez? Você realizou as atividades? Não, mas eu fiz tudo, acho que eu esqueci de entregar um trabalho. Então, muitas vezes o aluno ele tem a consciência,
Mas quando a gente evidencia isso numa tela grande, que nós trazemos para ele uma realidade dentro da sala de aula, fazendo um comparativo também com os colegas que vão ter menos ou que vão ter mais notas abaixo do básico, ele pode perceber a necessidade dele mudar de atitude. Então, essa apresentação de quem está no básico, abaixo do básico, adequado e no nível avançado, são essenciais para que nós, enquanto equipe, possamos delimitar as ações dentro das nossas turmas, tá bom? Pode falar, Adriane. Então, a tela foi aberta com os dados do BI, com todos os estudantes, quando a professora fez essa ação? Eu fiz com todos os estudantes da sala, mas eu deixei um nível coletivo lá na frente. Depois eu chamei no individual, para daí apresentar cada um o seu. Então, aqui a gente tentou fazer a divulgação da nota da Prova Paraná, mas aí, com essa questão de classificação, um estudante que ficou por último de todos, sabe? A mãe veio, se queixou, falou que o filho foi exposto, assim, e olha que eu falei para ela, né? Falei para ela. Então, assim, hoje é interessante eles, né, verem como, em relação aos outros colegas, eles estão, mas olha, dá margem para dupla interpretação. Às vezes você está querendo estimular o estudante, né? E às vezes a gente acaba se deparando com situações como essa. Nossa, foi bem delicado. Então, assim, hoje a gente está vivendo numa situação que, na vida lá fora, a gente é classificado. Vai fazer um concurso, a gente tem que ver a classificação. Fórmula 1 é classificação. Futebol é classificação. O terrível da situação, e olha que a gente toma todos os cuidados para abordar dessa forma, é você classificar hoje, né? E olha que a gente está preparando para a vida. Lá fora a gente não vai ficar classificado? Olha, eu fiz esse processo seletivo, fui classificado em tal lugar, tal, né? Com essa naturalidade, mas em um ambiente escolar, enfim, né? Com todo cuidado para não expor o estudante. Mas olha, olha a realidade que a gente lidar, que a gente acaba lidando, entendeu? Então, às vezes, a gente está tentando fazer isso daí, colocar as notas, daí a diretora até pediu, ela falou assim, olha, nem coloca que está em primeiro, está em segundo, ou às vezes ela faz até, né, com relação aos primeiros colocados, ela faz. Mas, assim, os demais, para a gente não divulgar, porque dá margem para outra interpretação, né? O aluno, às vezes, entende que está sendo exposto, no caso, mas, enfim, é um trabalho necessário. É verdade. O que eu trouxe na sala, Adriane, foi assim, ó, eu trouxe o BI, mas eu não classifiquei ele, então ficou na sequência alfabética, cada um no seu. Então, cada um depois pôde ler e identificar a sua média. A Prova Paraná, ela já traz esse caráter, tanto a Prova Paraná, o BMEP, SAEB, todos eles vão trazer essa característica de classificação. Então, o aluno, ele pode se achar, né, menos favorecido. O que a gente pede com cuidado também da não exposição dentro da sala, muitas vezes, é explicar o objetivo de tudo isso, né, mas muitas vezes eles não têm essa compreensão, né. E assim, dentro da nossa escola, o que nós estamos evitando até é convocação no grupo de pais, porque as mães se sentiram ofendidas, porque o filho, de forma pejorativa, foi exposto. Teve aqui na nossa cidade até uma pedagoga que foi agredida, teve que chamar com capacete e tal, porque expôs a menina, porque a menina não estava na escola. Então, assim, tem N situações realmente que nós temos que tomar cuidado, mas assim, cada um conhece o perfil da sua escola, a sua realidade, né? E quando acontece isso muito próximo, atende no individual, né? Para evitar esses Mas, assim, constrangimentos. O que a gente colocou para a mãe, com a preocupação, porque ela queria colocar o filho na sala de recursos de manhã e queria saber como é que estava o desenvolvimento dele. Eu coloquei, olha, na Prova Paraná, ele foi o último colocado, e eu acredito que ele tem potencial. Só que daí ela viu as notas trimestrais, e aí questionou por que ele estava na Prova Paraná no último classificado, sendo que as notas dele estavam ali, né? Eu falei, o processo é totalmente diferente, né? A média trimestral é composta por trabalhos, né? Essa é uma prova que ele vai se educando também para fazer concurso, futuramente vestibular, com toda essa delicadeza. Foi aqui na equipe pedagógica mesmo, sala de aula eu só passo no papelzinho, individualmente, né? Até estava conversando, né, Vera? Até a frequência escolar também, a gente mandou uma carta, que a diretora pediu, a gente mandou uma carta, mas, assim, confidencial, pediu para guardar dentro da bolsa, para falar da frequência, né?
eu estou fazendo só uma comparação, porque a gente ali, o objetivo é formar para a vida também, né? Formar, né? Para a cidadania, direitos e deveres, enfim. A escola também é uma preparação para a vida. Então, assim, é delicado essa situação, né? Porque é um trabalho que precisa ser feito. Falar, ó, sua nota está essa, né? Tudo existe uma média de corte para ser classificado, né, gente? Na vida é assim, a gente mesmo não tenta se aprimorar. Ó, fracassei aqui, vou tentar melhorar ali. Mas só para falar aqui, só para dividir aqui, tá? Para participar, porque essas situações, enfim, estendi, mas seria isso. Não que não tenha que ser feito esse trabalho, né? Não, sim, é que acontecem, né? Nas melhores famílias, como a gente diz, né? Acontece. Infelizmente, a gente não está, né, ileso dessas situações. Então, quando eu vou trabalhar com o meu professor lá na hora atividade, eu posso já trazer para ele uma identidade de quais são, ou apresentar para ele no meu computador, quais são os alunos das turmas que estão abaixo do básico, que estão no básico, que já se tornaram adequado e avançado. Por quê? O Se Liga, ele vai trazer essa característica para nós, de promover esse estudante dentro do seu ambiente. Ah, mas esse aluno que já está no avançado, ele já é top, ele já sabe tudo. E muitas vezes não. Esse aluno, no teu componente, ele é bom, mas no outro pode ser que não. Eu não sei se vocês observaram, mas as minhas turmas, geralmente, os alunos que têm o avançado, eles vão ter a maior nota no adequado, mas é 2 ou 3 disciplinas que eles vão se destacar no avançado, que é de 91 a 100, porque não é fácil tirar 100. Então esse aluno, e quais são os níveis de consolidação que eu preciso trabalhar com o meu professor? Se eu tenho a turma do primeiro A, do primeiro B, que está no maior nível abaixo do básico, como que eu vou avançar com essa turma? Para que eles estejam pelo menos dentro do básico. Porque não adianta o professor no Se Liga cometer a falha de trazer o aluno que está abaixo do básico para um aluno adequado, sem trazer uma promoção de uma atividade diferente, uma atividade avaliativa coesa. Então, como nós estamos estruturando essa nossa prática? Como que será essa minha aplicação? Como que o professor fez esse processo avaliativo? E daí a gente traz a taxonomia de Bloom, aonde vai falar dos processos cognitivos, que vai trazer a importância de criar, de avaliar, de analisar, de aplicar, de entender, mas principalmente do lembrar. Então, a base, ela vai constituir os fatores, os conceitos, reconhecer, identificar, recordar, recuperar, que são fatores que os nossos alunos desenvolvem desde muito pequenos e que tem que ser aprimorado a cada ano, né, letivo que eles vão passando. E como que eu vou entender, construir esses significados? É a interpretação, é o exemplo, é classificar, é resumir, é inferir. Nós temos tanta dificuldade, né, com o descritor de inferir o texto, inferir a compreensão. Então, o inferir, o comparar, o explicar, quais são as nossas ações para que esse aluno tenha essa progressão na aprendizagem? O aplicar, quando a gente traz, são os usos das situações, né, dos procedimentos em situações novas, que é o executar, o resolver, o implementar, o usar, além de analisar, aonde o meu aluno vai aprender a identificar as partes e estabelecer conexões, e daí vocês estão vendo que vai ampliando a quantidade de habilidades ali, os conhecimentos deles em diferenciar, distinguir, focar, selecionar, organizar, ter a coerência, integrar, delinear, analisar, atribuir, desconstruir. E quando eu vou trazer o avaliar, eu vou fazer os julgamentos baseados nos critérios e padrões, que é verificar, criticar, coordenar. E daí já vem aqui a monitoria, monitorar, testar, julgar. E quando eu falo em criar, esse aluno ele já vai poder planejar, projetar, produzir, construir. Então, não adianta eu trazer o meu aluno que está aqui embaixo ainda nos conceitos básicos do lembrar, para já uma projeção de um projeto, de um desenvolvimento. Eles não têm. Então, eu tenho que tomar cuidado na minha análise junto ao meu professor, para verificar a habilidade que o meu aluno realmente tem,
para que eu não faça uma avaliação que esteja aquém da realidade escolar. E a gente vê isso na Prova Paraná, porque você fala assim, nossa, mas os meus alunos, a minha turma foi tão difícil porque o professor não tinha trabalhado esse descritor ainda. E esse descritor, geralmente, lá no primeiro trimestre, não tinha sido trabalhado ainda, não deu tempo. Então, os alunos não tinham esse conhecimento básico. Beleza, mas se passou o primeiro, o segundo trimestre, no segundo trimestre a gente teve novamente. E nós estamos indo para a terceira avaliação da Prova Paraná. Quais são os componentes que o professor trabalhou, quais componentes curriculares que foram trabalhados e que não tiveram avanço do primeiro para o segundo, por exemplo, na Prova Paraná. E como que vai ser esse trabalho de descritores agora no terceiro trimestre? Esse professor está realizando e você entra no RCO, confere as aulas, está sendo postada, esses alunos estão tendo aprendizagem, vou para a observação de sala de aula, construo um feedback com o meu professor. Então, a taxonomia na prática, ela vai trazer essa correlação com a avaliação, onde nós vamos estimular os nossos estudantes por meio de metodologias alinhadas à aprendizagem, nós vamos otimizar a gestão do tempo, porque se o meu professor ele não tem um planejamento, e a Maria colocou isso lá no começo, quando a gente viu o vídeo, né? E ela falou sobre planejamento. Se a gente não tivesse gestão do tempo, a organização para o tempo da aprendizagem, nós não conseguimos avançar. E aqui é bacana, né? Porque quando a gente inicia as nossas reuniões, a gente apresenta a agenda, o tempo certinho de 1h40, e nós sabemos que nós só temos essas 2 horas aulas para trabalhar. E eu não vou ter outro momento. Então, eu tenho que trazer de maneira que eu possa explicar, vocês possam cooperar, mas que também vocês vão desenvolver atividade. Então, é essa construção do meu professor, toda semana em sala de aula. Quantas aulas? O professor já contou quantas aulas reais ele vai ter daqui para o fim do ano? Qual que é a metodologia que ele vai utilizar para cada aula? Quais são os descritores que ele vai abordar de acordo com a necessidade apresentada nos últimos resultados da Prova Paraná? Então, eu tenho que ter essa compreensão com o meu professor para saber aonde ele pode avançar, porque senão a gente cai na rotina e acaba não realizando aquilo que é adequado para a turma. Então, estabelecer a curva de aprendizagem para cada estudante. E quando eu falo de cada estudante, nós vamos observar que, por exemplo, lá no meu primeiro A, eu tenho 8 alunos que estão abaixo do básico, não é um. Que eu vou, mas eu vou ter que fazer um trabalho para um aluno, que fosse um, mas não é, são 8 que estão abaixo do básico naquele componente. Então, eu tenho que fazer um trabalho diferenciado para quem está abaixo do básico, para quem está no básico e quem está no avançado. Os alunos que são bons, vocês já fizeram a escuta de alguns? Dá dó de ouvir. Eles falam assim, a gente não tem motivação de vir, não. É sempre a mesma coisa. A professora fica brigando, os alunos ficam fazendo bagunça. E a gente gasta tanto tempo, tanta energia nos alunos que são ponto de atenção, e nós acabamos esquecendo daqueles alunos que são bons. Por isso que é importante, né, como a Adriana disse, destacar aqueles que são bons, como a diretora dela faz, de lembrar dos alunos que são destaque na Prova Paraná, de presença, que estão lá 100%. Poxa, aquele aluno está 100%, a gente gastando energia para ir na casa do aluno que não vem para a escola. E o tempo que a gente tem que ter de qualidade com esse que está vindo? Esse aluno que está dentro de sala todos os dias, está tendo uma aprendizagem efetiva? Ou não? Ele é aluno 60. Poxa, o aluno está lá todos os dias. Será que ele não tinha possibilidade de avançar? Qual é a estrutura da metodologia que está sendo realizada que não está compreendendo ou não está atingindo o objetivo de aprendizagem dentro da sala de aula? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer com cada professor. Escolher o método de avaliação apropriado. E a gente cai novamente na ação. E daí vocês vão me olhar e falar assim, essa Andriele hoje está doida, gente, olha o tanto de coisa que ela trouxe. E ela quer que a gente vá para nossas escolas, que a gente faça tudo com todo mundo. Não é. Lembra que eu falei lá no início da cultura? Nós vamos iniciar essa cultura e que nós possamos pegar um professor de português e um de matemática. E a gente vai trabalhar com esse professor daqui até o fim do ano. Seja professor do 8º, do 9º, né, que são professores para o SAEB do ano que vem, do 2º ou do 3º. E nós vamos estabelecer uma rotina. E é um desafio para mim também, enquanto pedagoga, enquanto prática pedagógica, de organizar um cronograma de atendimento, de observação de sala de aula. Então, eu vou pegar um professor, pelo menos um. E se eu já faço esse acompanhamento com vários professores, já faço com 2, já faço com 3, com 4 professores, que eu possa incluir pelo menos mais um na minha rotina, que é o professor onde eu vou realizar a implementação, onde eu vou observar a apresentação da prática dele do Se Liga, como que ele vai fazer essa
avaliação de recomposição de aprendizagem, quais os componentes que ele vai abordar, quais são os conteúdos que ele vai desenvolver para alcançar o objetivo da aprendizagem. E então, o nosso em ação hoje, terminei na quantia do tempo. O nosso em ação hoje, ele vai durar aí de 20 a 30 minutos, tá? Nós vamos, então, acessar, eu vou projetar aqui para vocês, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos acessar lá no nosso slide 7. Lembra que eu disse para vocês que hoje a gente já ia mexer com a nossa implementação? A gente já vai começar, tá? Para que vocês possam ter uma noção daquilo que é necessário, que a gente possa construir juntos aqui, para a gente tirar dúvidas, né? Para que a gente. Adriane, uma coisa deu certo na minha escola, mas na outra pode ser que não dê. Então, a gente vai trabalhar hoje o relato de implementação, tá? Então, eu vou lá na minha atividade 2, dentro do meu Classroom, e eu vou encontrar essa página aqui, ó. E dentro dessa página, eu já vou delimitar algumas ações enquanto pedagogo, do que eu preciso construir junto aos meus professores no momento da hora atividade, que é a nossa formação em serviço, que é o nosso tempo de qualidade com o nosso professor, que é o momento da ação pedagógica, né? Além dos encontros, além das reuniões, o que eu posso desenvolver com o meu professor. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, cada um vai acessar o seu, tá bom? Dentro do seu relato de implementação, lá no slide 7. E no slide 7 vai estar escrito assim: primeira etapa, análise da paisagem pedagógica. Lembra que nós falamos sobre paisagem pedagógica semana passada, vimos um vídeo das transformações, então nós vamos analisar essa paisagem pedagógica hoje, tá? No momento que eu estiver analisando, avaliando, eu vou pensar nas minhas turmas. Quais são as minhas turmas que são pontos de atenção com análise baseada nas avaliações internas do primeiro e do segundo trimestre? Por quê? Se eu avaliar pela Prova Paraná, pode ser que eu tenha uma incoerência. Por exemplo, a minha turma do primeiro A é a turma de destaque na Prova Paraná. Eles têm um nível de acertos maior que o da rede, eles chegam a quase 56%. Mas é minha turma de ponto de atenção em disciplina na minha escola. E é a minha turma de ponto de atenção relacionada às atividades internas. Então, nas avaliações internas, eles não realizam, eles não cooperam, eles têm dificuldade de cumprir as regras, tá? Então, o que eu vou fazer? É essa minha turma que eu vou analisar. Quais são os componentes curriculares que são pontos de atenção que eu consigo identificar? Então, lá no meu BI Aprendizagem, eu percebi que o meu aluno, fulano, ele tem ali ponto de atenção, mas não é o meu aluno, eu já sei que ele tem, né, dificuldades em alguns componentes. Qual que é o meu professor? Então, eu vou identificar se é na educação financeira, se é na biologia, se é na matemática, se é na geografia, tá? Se é português, se é matemática. E então, eu vou fortalecer essa ação, observando os estudantes que são pontos de atenção. Mas esses estudantes pontos de atenção não é o de disciplina, o que não faz, não. São os casos de retenção lá do ano anterior. Ah, mas eu não sei quem é esses alunos. Eu cheguei esse ano na minha escola, eu estou cumprindo uma substituição ou estou aqui só para cobrir uma licença. Eu vou na equipe pedagógica que já está no colégio, ou eu falo com a direção ou com a secretaria, para entender se ali dentro daquela lista de alunos eu tenho algum aluno meu que é ponto de atenção com iminência de reprovação. Então, ele já foi reprovado ano passado e ele continua esse ano na mesma situação. E daí eu vou entrar naquelas fragilidades. Se os estudantes apresentam dificuldades de aprendizagem, se ele necessita de necessidades educacionais especiais, se ele é aluno de sala de recurso, se ele tem frequência, e se além de tudo isso ele é um aluno infrequente.
Então, eu vou evidenciar quais são esses meus estudantes. Se você percebe a fragilidade nos componentes curriculares, pontos de atenção aos critérios e instrumentos avaliativos, porque daí, quando eu vou nos meus componentes curriculares, como eu disse anteriormente, nós vamos observar que a metodologia, que o instrumento avaliativo do meu professor não corresponde àquela turma. Como está sendo construído esse processo avaliativo? E daí eu vou falar com os meus professores dos componentes curriculares que foram acompanhados ou por outros pedagogos, ou pelo diretor, ou por mim mesmo nos trimestres anteriores, e vou começar a construir com esse meu professor. E essas famílias, e nós tivemos uma reunião semana passada aqui no núcleo da nossa cidade sobre busca ativa. As famílias dos nossos estudantes são pontos de atenção? Tem fragilidades nessa relação do seu rendimento do primeiro e segundo trimestre? Eles têm ciência disso? Eles têm conhecimento? Até agora, e a gente falava isso, até agora esse aluno passou o ano todo sem nenhum atendimento? Esse aluno, mas ele é assim mesmo, ele não se comporta, já coloquei no SERP, já lancei no sistema, mas foi coerente? E nós sabemos assim, matrícula da nossa escola, o aluno é nosso? Então, qual é a minha responsabilidade enquanto equipe pedagógica sobre a vida daquele estudante, sobre a presença daquela estudante, sobre a vulnerabilidade que ela passa de não ter água, de comer só na escola, de vir suja para o colégio, de não ter uma roupa limpa. Então, eu tenho que analisar essas fragilidades e encaminhar para os órgãos competentes, mas de forma coerente, porque se eu percebo essas fragilidades, eu faço vista grossa, a direção, infelizmente, ela não consegue abraçar o todo, ela vai analisar aquilo que nós, enquanto equipe, enquanto professores de sala de aula, observamos, e a gente falava isso já lá dentro da busca ativa, que a primeira busca ativa é o professor em sala, o professor que percebe os sinais de bullying, o professor que percebe as conversinhas paralelas, as brincadeiras, as indiferenças um com os outros, e ele vai apontar isso para a equipe, para que a equipe tenha a providência, porque a gente não faz observação de sala de aula todo dia, toda semana. Então, a gente não está na sala, a gente não conhece essa realidade todos os dias. A nossa prática pedagógica, ela está ainda distante, né, da sala de aula, mas nós podemos nos aproximar, que é esse diálogo com os nossos professores. Então, como durante a hora de atividade esse professor já me passou, eu já entendi quem é esse estudante, e eu não sei se eu trouxe para vocês, mas tem uma aluna minha, que era uma aluna que dormia na sala, que tinha dificuldades, isso é um avanço que a gente alcançou esse ano, e eu chamei essa aluna para conversar, e a aluna falou da tristeza, que ela tinha perdido um avô, que tinha o sentimento de perca do pai, que ela morava em outro estado, que veio para o Paraná para morar com a mãe, e para ela estava tudo muito difícil. E daí eu falei, gente, que dó, né? Eu falei, vamos encaminhar essa menina, né? Vamos para a UBS, mas espera aí, vamos chamar a mãe primeiro, para eu entender como que é essa menina em casa. Menina, chamei a mãe para entender o caso. A menina bebia, festava fim de semana e não estava querendo ficar na casa da mãe, não era por causa de nenhuma situação com a mãe de relacionamento, pode até ser que ela tenha o sofrimento por causa da perda do avô, mas ela estava buscando outros refúgios para festa, para beber, para fumar, outras referências. E daí a gente chamou a mãe. E daí eu falei para a mãe, ela falou, não, então a partir de hoje ela vai perder o celular, porque ela vai dormir cedo, porque se está dormindo na escola, não está dormindo à noite. Porque acha, pedagoga, que eu vou ficar fiscalizando o celular dela até que horas? Então, assim, é bacana também a gente entender o outro lado, né? Porque a gente fala que tem 3 versões, né? A deles, a da escola e a da família, né? Para entender, então, quem é realmente esse estudante, o que ele realiza, o que ele faz e quais são as ações enquanto equipe que a gente vai promover. Ela se sentiu acolhida, por mais que a mãe tenha chamado a atenção dela na nossa frente, ela entendeu que agora ela não consegue mentir para a escola e para a mãe ao mesmo tempo, porque a gente está em comunicação. Então, a partir de agora, ela entra na sala, faz atividades. Então, assim, ela não está mais faltando, porque a mãe falava todo dia ela sai da escola, de casa para vir para a escola, sai de uniforme, mas ela não chegava na escola. Ela estava com essas amigas. Então, assim, nós precisamos estruturar quem são as famílias dos nossos estudantes pontos de atenção para que eu tenha ações coletivas, mas que sejam imediatas e práticas para aquela vivência do estudante. As habilidades, as ações indicadas nos conselhos, isso é muito importante. Passou o primeiro conselho, teve ações que a gente não conseguiu efetivar, veio o segundo conselho, e daí? Nós ainda estamos no pós-conselho. Nós conseguimos realizar algumas ações
que tem a necessidade de ser implementada, seja reunião de pais coletiva, seja reunião de pais individual, seja o atendimento domiciliar na casa de alguns estudantes, seja a prática de um plano de estudos diferenciado, porque esse aluno não vai acompanhar, e eu vou criar um recurso, um mecanismo ali de que ele faça, os professores vão reabrir os quizzes, vão dar uma nova oportunidade de tempo para que ele possa realizar essas ações, e eu venho então para o resultado final. Foi possível identificar os grupos de estudantes que necessitam de esforço, de recuperação, de aprofundamento. Esse aluno que precisa do reforço e da recuperação, eu sei identificar ele, que ele está lá abaixo do básico, que ele ainda está no básico, que ele não tem a noção do avançado e nem do adequado. Eu tenho, claro que os meus alunos de 9º ano, que são pontos de destaque, para o ano que vem pode ser aluno monitor, que para o ano que vem ele pode ser aluno ganhando o mundo, que ele vai ganhar uma bolsa de estudos, que ele vai fazer um intercâmbio. Eu já identifiquei esses meus alunos, eu indiquei pedagogo para a direção, para a pessoa responsável da minha escola, para identificar esses perfis de alunos monitores. Eu estou promovendo a permanência desses alunos monitores, porque a gente tem alunos que são monitores que simplesmente eles gostam de estar na escola, mas eles têm que ter um direcionamento, eles têm que ter uma prática efetiva, onde vai subsidiar tudo aquilo que nós estamos planejando. Então, essas ações vão nortear toda a estrutura de vocês para a implementação. Então, essas descrições, elas são essenciais para basear, então, os questionamentos que são propositivos, isso é proposital, para que vocês possam ter a descrição e delimitar, né, dentro das ações, então, a análise dessa paisagem pedagógica. Hoje a gente encerra o tema paisagem pedagógica e, por isso, então, a descrição da análise de cada cursista, tá bom? Então, vocês vão entrar, quem eu vi que uma cursista falou que não tinha conseguido encontrar, lá no Classroom, tá? Deixa eu entrar aqui para vocês, no Class, em atividades, deixa eu compartilhar a guia, para daí vocês conseguirem ver também. Lá no Class, em atividades, eu vou entrar aqui nas atividades avaliativas e já vou conseguir identificar o meu relato de implementação, aonde eu vou realizar a minha postagem, tá? Aqui também, logo ao lado, vai estar descrito qual é a rubrica do relato, quais são as formas onde nós vamos analisar para validar a média de vocês, que são 60 pontos nessa atividade, tá? E na outra atividade, então, que daí é 40 pontos, a respeito do planejamento estratégico, que nós também já estamos realizando, né? Nas aulas 1 e 2 a gente já trabalhou isso, para daí a gente conseguir agora, na 3, na 4, já começar a validar o meu processo do planejamento estratégico, que pode culminar também, pessoal, com o processo avaliativo do Se Liga, tá bom? Então, tanto planejamento estratégico, se enquanto equipe pedagógica eu ver a necessidade desse planejamento ser direcionado apenas para uma turma, eu posso correlacionar o planejamento estratégico com as ações, e o relato de implementação vai ser a ação observada junto ao meu professor, junto à minha turma, que é ponto de atenção, tá bom? Então, aqui, ó, lá no slide 7, aqui só tem as orientações gerais, né? E aqui, então, a gente já consegue fazer as respostas. Pedagoga, aqui para mim é muito apertado. O nosso tamanho, ele é o tamanho 12, tá? Aqui, a sua descrição, ela tem que conter 5 linhas. Então, de tudo isso daqui que você analisou, você pode fazer aqui, ó, adicionar uma página, é só clicar embaixo e dar um Enter, já vai dar uma página igual. Você pode relacionar aqui todas as suas anotações, fazer a sua descrição, e depois, então, você apaga essas perguntas aqui e coloca a resposta dentro do quadro, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou por aqui, e daí eu vou dar os minutinhos para vocês realizarem, então, a ação, tá bom? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida sobre? Pode falar. Prof, a gente faz cópia dessa etapa? Não, ou vai, o relato... só abre e já vai trabalhando? Isso, o relato já é de vocês, né? Já pode ir realizando a descrição dentro do seu relato mesmo de implementação.
Vamos retornando, já está dando os nossos 20 minutinhos. Como que foi a em ação de vocês? Foi tranquilo realizar? Eu sei que vocês já tinham em mente as turmas ponto de atenção. São essas mesmo, vocês conseguiram identificar. Outra situação, eu tive uma queda aqui, tá, da internet, eu voltei rapidinho, não sei quantos perceberam que eu saí e voltei, mas deu certo para reconectar. Deixa eu já projetar para vocês, para a gente dar continuidade e fazer a nossa socialização, tá? Então, logo depois das nossas práticas de pesquisa, de observar o SEIR, o RCO, o BI, nós conseguimos identificar as nossas turmas e lembram que esse planejamento ajuda a subsidiar, então, o se liga de vocês aí na escola, tá? Porque é essencial que aponta que vocês, enquanto equipe pedagógica, que vocês, enquanto professores em sala de aula, consigam visualizar tudo isso, criar um planejamento estratégico, e nós falávamos isso ontem na nossa reunião de alinhamento com a sede, e se caso até agora não deu certo, vamos planejar para o próximo ano, para que a gente tenha uma mudança e que essa cultura prática do processo de ensino-aprendizagem seja valorizado, não só pelos nossos estudantes, mas pelas famílias, pelos professores e também por nós enquanto equipe. Porque a gente desgasta muito tempo, né, para a criação, para o desenvolvimento. Olha esse tempo de análise, por mais que não, é tão bom a gente ter um tempinho para analisar, para observar, confrontar os dados, realmente a gente já tem aquelas turmas que a gente sabe mais ou menos, mas a gente não sabia identificar quem sabe quem são os alunos em específico, a turma, né. Então quando a gente vai para o BI, eu vou lá no mapa, eu consigo identificar esses meus estudantes. Compartilhamento, 3 cursistas de livre e espontânea vontade, senão a gente faz o livre e espontânea pressão e indica quem vai falar, tá bom? O que que vocês vão compartilhar então? Sobre a paisagem pedagógica de vocês, os componentes curriculares com maiores pontos de atenção e os estudantes a partir da necessidade da aprendizagem que vão para o reforço, que vão para a recuperação, que são aprofundamento ou que já podem ir para a monitoria. E se foi possível, a partir desse acompanhamento realizado nos 2 primeiros trimestres, perceber quais são as fragilidades em relação aos acompanhamentos pedagógicos ou os critérios de encaminhamento, que são os instrumentos avaliativos dos componentes que vocês analisaram como ponto de atenção. Quem gostaria já de levantar a mãozinha para falar? Josiane Santos. Oi, então, na verdade, eu estou com a internet caindo bastante aqui, então conforme eu vou pegando, eu vou fazendo aqui. Então, na verdade, assim, é muita coisa para a gente observar. Tem que analisar o BI, analisar a frequência de todas as turmas, analisar os professores, ponto de atenção. E daí aqui, ó, eu tenho no meu caderno anotado que essa semana passada, estava tentando tarde aqui, todas as partes aqui são os alunos que estão em vermelho no BI. Eu fiz uma separação, como que está andando a porcentagem deles, né? Na verdade, eu vou passar para o Excel ainda, não deu tempo, porque a falta de professores aqui é tremendo. São muitos professores que ficam doentes, né? Aí aqui eu consigo, com essa planilha assim que eu fiz no meu caderno, escrita à mão, né? Consigo saber como que está andando os meus alunos, né? Então, como eu trabalho só à tarde aqui, eu faço também com os alunos da manhã. Isso daqui porque ajuda a outra pedagoga também, porque a de manhã, de tarde, é mais tranquilo. É o ensino fundamental, né? E os do ensino médio tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, o meu ponto de atenção aqui, que é os professores, é a professora de português, porque ela tem muita dificuldade com a questão do sistema, com o digital. Então, assim, eu trabalho muito com ela, fico muito tempo na hora de atividade, mais com ela. Às vezes, como você falou, não só com os alunos, ponto de atenção,
A gente tem que ver aqueles que estão bem, né? Então, faço a mesma coisa aqui com os profs, né? Então, eu fico mais com ela, fico ali dando atenção na RCO, mostrando como é que funciona, como é que é o BI, corrigindo a frequência que ela não consegue postar no dia. É uma loucura, né? Então, isso atrasa muito o meu trabalho. Então, assim, as medidas que eu tomo quanto a isso é todo dia cobrar, né, os professores lá no relatório. Às vezes não dá tempo, que nem ontem e hoje faltou professor, estou o dia inteiro fora da minha mesa aqui. Então, está trazendo para cobrar a frequência, trazendo para poder fazer isso. Em relação ao Se Liga, né, eu ainda não tenho muita, né, conhecimento. É o primeiro ano, que eu estou até o final do ano. Então, isso eu estou conversando com a diretora, ela está me passando certinho o que a gente vai fazer, com a outra pedagoga também, que ela me orienta, é mais ela trabalhando nessa parte, e eu ajudo ela no sistema, porque com o sistema eu sou mais tranquila para mexer. Né? E eu acho que é isso, né? E temos um aluno, eu não coloquei ele antes, mas nós temos um aluno que é ponto de atenção, como a escola é pequena, tem poucos alunos, né? Esse é um ponto de atenção. A gente já fez muita chamada com o pai e com a mãe, foi feita reunião através do WhatsApp, porque eles não vinham para a escola, foi feita convocação, os pais não vêm, são separados, nós temos bastante dificuldade, ele não vem, ele praticamente está reprovado por falta, já está em 60, alguma coisa por cento que eu estava olhando aqui. E tá bem difícil, sabe? E ele é um aluno bom, ele é muito bom, mas a gente percebe que o emocional dele é em relação à separação do pai e da mãe. Só que até que ele amadureça isso na mente dele, talvez seja tarde, né? Vai virar ali do 8º ano, vai crescer, vai ficar dessa forma, indo e vindo, né? Quando ele for ver, já é tarde demais, né? Ele perdeu a vida, não podia ter estudado. A gente vai tentando, vai conversando. Toda vez que ele vem, a gente conversa com ele, eu chamo ele aqui, mostro o BI para ele separadamente, né? Como está o andamento, a porcentagem da aula dele, né? Das aulas, como ele está frequentando, a porcentagem da frequência, se ele vir, ele aumenta um pouquinho, né? Que ele tem a chance de se liga, mas ainda assim, por mais que ele é querido, ele não é mal educado com a gente, ele não está entusiasmado. É isso. Obrigada, Josi, que bacana, e é isso mesmo, nós precisamos, né, e podemos prestar esse auxílio aos professores, e não é cobrança, Josi, não é desgaste de tempo, tá? Você está ganhando tempo de qualidade com o seu professor, não é cobrar, é orientar, né? Nós estamos ali para orientá-los, é supervisionar, porque muitas vezes a gente pede, eles não realizam, então a gente tem que supervisionar para verificar se realmente foi feito, porque o registro no BI a gente sabe que é em tempo real, que se não for feito não valida a presença, né? E é a nossa realidade hoje. E professores de língua portuguesa que infelizmente ainda não têm esse contato real com o mundo das tecnologias, é muito mais difícil, porque eles estão inseridos em 3 plataformas, né? Então os heads no Leia Paraná, no Redação Paraná, no Desafio Paraná, e ainda o RCO para registro, então acaba sendo muito pesado. Mas que bom que ela tem você como apoio, né? E eu falo que é isso que é bom a gente evidenciar, porque enquanto pedagogo é uma só, mas a gente faz com qualidade, a gente consegue dar o atendimento coerente para esse professor, e que essa turma, né, que você auxilia, em específico, como vocês todos os estudantes, possam desenvolver aí uma melhor progressão, tá bom? Até o fim do ano que vocês escolham bons resultados. Mais algum estudante? Mais algum cursista quer relatar? Eliane, pode falar. No meu caso, prof, eu acabei, acho que, preenchendo errado, eu acabei preenchendo cada lacuna, não sei se eu não consigo compartilhar agora, mas enfim, como se fosse a primeira pergunta, quais as turmas, ponto de atenção, aí eu respondi, depois eu fiz um texto, acho que vou direto para o texto, né? Então, as turmas que eu atendo são os 7º, que eu tenho mais dificuldades encontradas. Alguns alunos, a grande maioria deles, que apresentam um grande número de rotatividade de escola, de indisciplina, de nota baixa, de não atenção, são alunos com situação de vulnerabilidade social, são atendidos geralmente pelos avós, ou casa de abrigo, no nosso caso, e tios. Alguns mais problemáticos, eles são APC, pelo que a gente observa. Tem uma baixa frequência e bastante dificuldade de aprendizagem. No caso, nossos componentes curriculares de matemática, redação, leitura e português, eles são atendidos por profissionais PSS. Não é o caso, mas no nosso caso, é bastante complicado pelo fato de delas ser gestante com gravidez de risco,
daí aquela coisa que tira testado, volta, não consegue acompanhar a turma como deveria. Professor que vem substituir não fica porque não se adapta. Então, é uma rotatividade bem grande de redação e leitura. A dificuldade é com as plataformas e automaticamente no português também. Então, nós identificamos uma grande dificuldade de trabalho nestas turmas com estes componentes curriculares, devido a essa grande rotatividade e as dificuldades aí de controle das turmas que provavelmente ou possivelmente os professores não conseguem alcançar. E a questão da indisciplina é muito grande aqui conosco também. Aí, dentro de tudo isso, a gente identifica e cuida para trabalhar os descritores de maior dificuldade encontrado pelo BI, entre outras avaliações que foram levantadas. O D10, que é identificar as marcas linguísticas entre o locutor e o interlocutor, é bem difícil deles assimilarem. O D13, que é identificar efeitos de ironia ou outros textos variados. D14, efeito de sentido decorrente da pontuação e das conotações e notações, bem como a variação linguística. O D4, que é inferir uma informação implícita no texto, eles têm grande dificuldade. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação dos textos, que é o D15. Enfim, são essas, assim, as dificuldades que a gente encontra. Temos, sim, auxílio dos nossos alunos monitores, que nos auxiliam bastante, aos professores e aos alunos também. E a gente também, que às vezes consegue ficar na sala como supervisionamento do andamento das informações passadas, das indisciplinas, das avaliações, entre outras. Acho que é isso, prof. É isso, Eliane. Gente, ela trouxe tudo, estudou descritores, tudo legal, bacana, parabéns. E 7º ano ainda é aquela fase de transição, né? Eles chegaram de uma pandemia, de 6º para 7º, eles realizam as ações, mas ainda não tem tudo aquilo, eles já se acham pré-adolescentes, pré-adultos, né? E eles dão bastante dificuldade nesse processo. Mas que bom, Eliane, que já são identificados, que você já conhece, consegue, né, reconhecê-los, e é esse o processo. Vai construir com eles e, nesse processo, caso alguém ainda não compreenda, é retomar, recompor, né, para que eles possam avançar no mesmo nível, tá bom? Parabéns. Mais alguém gostaria de compartilhar a experiência do colégio, o que já vem fazendo? Pode falar, Cris. Vou tentar ser bem breve, eu até estava escrevendo ali, se acaso não desse tempo, né? Creio que as realidades são mais ou menos parecidas, né? Geralmente aqueles alunos que têm mais dificuldade são aqueles pontos aí com dificuldade familiar, com problemas, né, familiar, coisas assim. Mas é algo que eu acho interessante, que é para passar por nossos professores, abordar eles com a diversificação de avaliação, né? Não avaliar somente com um papel. Muitas vezes o aluno não consegue ali escrever, né? Não consegue passar para o papel, de repente nervosismo, muitos fatores. Na oralidade ou com outros métodos, né, para avaliar eles, para que se atinja, né, que eles não fiquem aí com notas tão baixas, que eles não se sintam, então, assim, redimidos, né, perante a turma. Enfim, é a diversificação de avaliação, né, da forma de avaliar eles. Obrigada, Cris, é isso mesmo. E como é bacana, né, a gente pensar e analisar que a maneira que é abordada, e a gente fala assim, prova, avaliação, né, e a gente já cria aquele bloqueio em nós mesmos, né? Eu falo que tem gente que está há tanto tempo, né, tem colegas que estão no PSS há muito tempo, também sou PSS, mas é o meu primeiro processo seletivo, eu nunca tinha trabalhado no Estado, sempre trabalhei na rede privada. Então, tem colegas que estão há mais de 15 anos e não conseguem passar no concurso de forma efetiva, mas o PSS não deixa de ser um concurso para promover aquilo, mas é o bloqueio de saber que naquele dia a sua responsabilidade é maior e daí trava e passa mal. Então, com os alunos não é diferente. Se nós compararmos com a nossa vivência já adulta, né, enquanto adultos, nós também temos dificuldades nessa relação. É a mesma coisa quando fala, a chefia vai vir na escola observar o trabalho da escola, né? A gente, meu Deus do céu, o que a chefia vai vir aqui? Por mais que você saiba de todo o compromisso, de tudo que você realiza,
todo mundo treme na base. Então, assim, nós também temos a nossa, né, a nossa limitação, a nossa resistência. A única diferença é que nós temos uma resiliência maior. Enquanto adultos, nós já sabemos lidar com esse impacto, né? Pode ser que a gente passe mal, mas você não vai demonstrar aquela situação, você vai se manter. Mas para os estudantes, não. Então, eles estão no nivelamento de aprendizagem ainda, de construção também de identidade enquanto caráter, enquanto formação de ser humano. Então, eles estão sendo inseridos na sociedade. E muitas vezes a gente quer cobrar do aluno em sala de aula como aluno de faculdade. Registra, faz, resume e tal. E não é assim. A gente sabe que tem que ter um processo de construção e que nós não possamos pular as etapas, que nós possamos realmente, assim como a taxonomia traz para nós, essa construção por etapas, que nós possamos realmente trazer a base para que eles possam se lembrar, analisar, para depois chegar no processo criativo. Não adianta a gente querer cobrar o mundo se eles ainda não têm ainda a estrutura. Então, é muitas vezes esse processo que nós precisamos reavaliar enquanto prática de equipe pedagógica, tá? Gostaria de agradecer, então, lembrá-los, né, do Colocando em Prática. A nossa prática avaliativa de atividade de entrega já é o planejamento estratégico para o dia 22, tá bom? Hoje, então, só um mês nós temos para entrega do planejamento estratégico. Dia 29, o nosso relato de implementação, que é o pontapé inicial que nós já demos hoje, nosso olhar para o Se Liga. E quando você começa a pensar na aprendizagem não como algo mágico, mas como um conjunto de habilidades que podem ser influenciados pela experiência, a ideia de que a própria aprendizagem pode ser estimulada se torna uma possibilidade muito interessante. Pedagogo, de que forma podemos orientar as equipes de professores para oportunizar essas novas experiências? Como a Cristina disse, como eu posso estimular esse meu aluno para ter uma nova vivência de avaliação, uma nova vivência dentro do seu nível de aprendizagem, como que essa recomposição pode acontecer? Lembre-se, então, que no momento que vocês estiverem realizando a implementação de vocês, tirem fotos, registrem e marquem o @CED. Não se esqueçam de colocar o hashtag do Formadores em Ação, tá bom? Para que vocês possam também evidenciar as boas práticas que nós realizamos aqui. Pessoal, muito obrigada. Eu vou encerrar a reunião e já vou colocar para vocês o formulário, então, para vocês responderem aqui no chat, tá bom? E daí, assim, a gente já encerra. E vocês, qualquer dúvida que tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Tenham uma boa tarde. E até a próxima.